Guilherme Neto, CREA, e vai falar aqui um pouquinho sobre as estratégias do CREA. Uma salva de palmas para o Guilherme, gente. Bom, pessoal, me chamo Guilherme Neto, eu sou coordenador do Progredir, sou engenheiro de produção e vim bater um papo hoje rápido com vocês sobre os nossos programas estratégicos no CREA. Basicamente, o que a gente observou ao longo do tempo, quais seriam a melhor forma da gente conversar com os profissionais e com os estudantes. E a gente chegou a esse conceito. You never walk alone. Você nunca caminhará sozinho. Por quê? Porque o CREA está olhando para você desde o início da sua trajetória. Então, como eu falei, nós temos 5 programas estratégicos. E aí, para cada programa estratégico, a gente tem como se fosse um mantra. Para o CREA Júnior, o CREA Júnior te acompanha enquanto estudante. Toda a sua trajetória enquanto estudante, o CREA já está de vagas. Então, a gente sempre tem uma demanda grande dos estudantes sobre soft skills. Então, a gente acaba tentando trazer o melhor para o estudante para ele ter uma formação mais completa. O CREA Jovem é justamente naquele período que me formei e agora. O CREA Jovem ele veio, é um programa recente aqui no CREA-RJ, e ele é muito focado na ideia de, bom, muitas das vezes você sai da faculdade, às vezes você não está engajado numa empresa, e aí você quer entender como você pode se inserir no mercado de trabalho. E aí o CREA Jovem tem algumas iniciativas que acabam te auxiliando, como visitas técnicas e eventos. É um programa voltado para capacitação e desenvolvimento. Programas. Se o programa Mulher, se o CREA Sustentabilidade, se o CREA Jovem e o CREA Júnior precisam de algum treinamento, característica de ser um público amplamente masculino. Então, quanto mais a gente traz as mulheres para perto dentro do sistema, melhor e a carreira profissional. O CREA Sustentabilidade é um programa novo, foi implementado esse ano no CREA, ele está em desenvolvimento, que é o que está na moda, como a gente conversa no CREA, que é o CREA Jovem. O que o CREA Jovem tem oferecido? Ele, como eu falei, o Progredir acaba trabalhando com todos os programas do CREA. Então, muitas das vezes, a gente está duplando com as questões de painéis técnicos, mas essa modalidade do híbrido vem ganhando espaço. Então, desde a pandemia, a gente entendeu que o consumo de extras online. Então, assim, a gente consegue ter uma capilaridade maior, a gente consegue chegar até o estudante que muito não tem oportunidade por conta de trabalho, ou às vezes está no deslocamento voltando para casa. Então, a gente passou a ter essa modalidade online justamente para poder incluir esse estudante. Uma coisa que sempre paira, e a gente chega a muitas dúvidas para o pessoal na ouvidoria do CREA e tudo mais, é sobre orientações sobre a RT. Muitas das vezes o jovem profissional ele sai da faculdade sem saber preencher uma RT. Então, uma das coisas que a gente começou a desenvolver junto no CREA Jovem é um treinamento específico sobre como preencher uma RT. Até porque a RT tem a RT de função, tem a RT de projeto. Então, cada vez mais a gente tem buscado ser essa ponte para o jovem profissional, para ele entender que o CREA não é um órgão punitivo, ao contrário, o CREA ele é muito mais focado na questão de capacitar e defender os profissionais na atuação de forma legal. Então, basicamente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu deixei aqui o QR Code da comunidade do WhatsApp do CREA Jovem, do CREA Júnior. E é isso, pessoal. Bate-papo bem rápido, nada estressante, nada maçante, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, estou por aqui, a gente pode conversar. Muito obrigado, Guilherme. A gente já vai começar aqui com o Marcelo fazendo a sua pergunta. Deixa eu só chegar no Marcelo aqui. Vou fazer uma pergunta aqui para o Guilherme rápido. Boa tarde, Guilherme. Cara, você falou sobre ajuda para preencher esse ART, né? Eu sou formado há 15 anos, até hoje eu não sei direito. Alguém me ajuda sempre. E sobre esses programas, CREA Jovem, esses programas todos, esses
Isso está no site, se eu quiser entrar lá, eu consigo ver essa ajuda? Esses outros programas são gratuitos? Como é que funciona isso? Boa pergunta. Todos os programas eles são gratuitos. Então você pode acessar no site do próprio CREA. Só que uma das coisas que a gente veio percebendo é que a gente tem que estar onde os profissionais estão. Querendo ou não, a gente tem migrado muito a nossa comunicação digital para as redes sociais. Então você acha facilmente os perfis de todos os programas nas redes sociais. A gente, por exemplo, no próprio WhatsApp, a gente tem um canal público do Progredir, onde a gente vai passando as informações dos próximos cursos, palestras. Muitas das vezes tem alguns cursos que estão ocorrendo, esses cursos, até porque a gente sabe que eu vivi isso também. Então, assim, a gente na nossa estrada profissional, início de estrada profissional, a gente se informar, até por conta das questões da internet, redes sociais e tudo mais. E hoje eu vejo com muito bons olhos as iniciativas, digamos assim, de toda a comunidade, porque não é só o CREA que está criando conteúdo e trazendo para os profissionais. Os próprios profissionais estão criando conteúdo, as entidades de classe, as empresas de engenharia. Então, é um momento muito bom para todo pro profissional, para o jovem profissional, às vezes para o profissional que já está na metade da sua caminhada, e ele tem hoje em dia muitas possibilidades mais fáceis de você estar se capacitando, se atualizando. Vou contar uma particularidade. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro de produção, mas a minha vida na área tecnológica ela começou no ensino técnico. Eu era técnico em eletrônica, comecei a fazer engenharia elétrica, mas no meio do processo eu percebi, opa, as vagas de emprego, eu via que o mercado de engenharia elétrica ele estava muito pequeno. Então eu falei, opa, peraí, se eu tenho outras aptidões, qual engenharia que poderia me ajudar? A engenharia de produção. Então eu acabei indo para a engenharia de produção exatamente por conta de ver a possibilidade de atuar em diversas posições. E hoje em dia, então, com essas questões relacionadas a cursos rápidos, obviamente a gente sempre tem que tomar cuidado, né, com a questão dos cursos, mas a gente tem um bom leque de opções hoje para estar se capacitando. E o CREA, inclusive, tem investido bastante nisso. O Progredir está se fortalecendo ano após ano. Para o próximo ano, acredito que teremos boas iniciativas. A gente tem corrido atrás de várias outras parcerias. A gente já tem algumas parcerias com algumas instituições de ensino, em algumas empresas. A gente continua. Som. Boa tarde, né? Vou talvez fugir até um pouco do tema, mas com essa daí, até uma pauta que o presidente do Confea tem levantado muito sobre essa baixa em números de estudantes de engenharia que tem caído ao longo dos anos, né? Hoje o CREA talvez ele tem algum programa, tem alguma possibilidade de buscar, né, esses estudantes que estão saindo ali do terceiro ano do ensino médio, né, para incentivar eles a fazer engenharia, uma área da geociência, agronomia, né, esses estudantes que vão fazer o Enem, né, e talvez trazer eles mais para próximo do conselho, né, e alavancar esse número, alavancar essa lamentável situação, né, que tem acontecido de números de estudantes caindo. Principalmente, esses alunos acabam tendo muita aptidão já para seguir na área técnica. Tá? Então, assim, foi o meu exemplo. Por que eu fui fazer engenharia? Porque eu era técnico eletrônico. Então, assim, quem é o chefe do técnico eletrônico? O engenheiro eletricista. Então, a minha ideia foi de continuar a trilha para poder entender. Só que aí, obviamente, aconteceu comigo que às vezes acaba acontecendo com outros também. Dentro da faculdade, eu consegui perceber que eu tinha outras aptidões além da elétrica. Então, eu falei, pô, peraí.
A elétrica já não é mais a minha praia. Deixei para esse lado aqui para poder trabalhar e ver. E assim, por exemplo, para mim, engenheiro de produção, eu vejo muito mais campo. Eu consigo ser um coringa. É que eu brinco com algumas pessoas que eu tenho mais intimidade. A minha carreira foi muito focada no mercado de marketing e entretenimento. Eu trabalhei anos na Globosat, trabalhei no Vasco, então muito voltado para o digital. Então, só que, aí, muitas das vezes as pessoas perguntam, mas por que tem engenharia aí? Cara, a engenharia está em tudo. A engenharia está em tudo. É isso que, muitas das vezes, a percepção das pessoas é um pouco limitada. Então, por exemplo, no meu caso, olhando para marketing digital, cara, análise de métricas, análise de resultados, ciência de dados, isso que hoje virou moda ter o cientista de dados, eu já tinha trabalhado como consultor em Web Analytics, que era o termo que se dava antigamente, em 2007, 2008. Então, assim, é legal, porque foi evoluindo, mais ferramentas foram entrando nesse sentido, mas a gente tem essa visão de que o estudante que está ali na escola técnica, a gente tem que fazer esse carinho nele para ele não desviar do caminho. Se a gente conseguir trazer para ele uma noção de que, cara, você está no caminho, gostou da profissão que você se desenvolveu aqui no ensino técnico, vamos seguir. Então, é isso que um dos projetos que a gente está em desenvolvimento interno, até porque não é fácil, tem que amarrar muitas pontas para poder ter essa participação efetiva, mas a ideia é sim, estar indo nas feiras de escolas técnicas, estar fazendo isso corpo a corpo, como algumas universidades já vêm fazendo, não especificamente para a área de engenharia, para a área tecnológica, mas algumas universidades já têm, eles convidam estudantes do terceiro ano para ir nos seus campos, entender um pouquinho mais do que elas oferecem. Beleza? Guilherme, de novo, muito obrigado pela sua fala. Só queria dizer aqui que é um prazer ter você aqui, ter o CREA com a Abis aqui falando. Realmente, o CREA estar aqui é fundamental, tá essa divulgação. Aí, eu concordando até com o Marcelo falando aqui, a gente entra na área de engenharia, se forma e o que você faz, como é que é, dela que às vezes nem é o jeito certo. E agora com esse novo formato que o CREA está se dando, com essa nova presidência, a gente consegue ver essas mudanças, consegue ver só agradecer ao CREA pelo apoio e agradecer você aqui por estar presente. Bom?